Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui a essa nova série que eu começo hoje, Em Busca do Coração do Yoga. Nessa série nós vamos investigar juntos os melhores livros, a melhor literatura de yoga e as melhores práticas e elementos da filosofia descritas nesses livros. Será uma série fascinante com muitos temas importantes para todos aqueles que buscam se aprofundar no conhecimento prático e filosófico do yoga. Vamos juntos? E nós não poderíamos começar de outra forma que não com o livro homônimo do professor indiano Desi Kachar, O Coração do Yoga. Afinal de contas, foi esse livro que me inspirou a fazer essa série que começa hoje. Esse livro aqui é muito interessante e é o primeiro livro que eu recomendo para os meus alunos e alunas das minhas turmas de yoga. E recomendo para você também. Se você ainda não leu, não conhece ou nunca leu nenhum livro de yoga, recomendo muito esse aqui. Eu estou deixando o link para você conhecer mais sobre esse livro aqui na descrição desse vídeo e nos comentários, depois dá uma olhadinha lá. Já deixa o seu like nesse vídeo e comente se você gosta dessa ideia e se quer ver outros livros de yoga comentados aqui também. Esse é o primeiro, mas a ideia é passar por todos os livros mais importantes e estudar ampla e profundamente cada um deles. Para início de conversa, quem é o autor desse livro? O professor Desi Kachar é filho de Krishnamacharya. Krishnamacharya, para quem nunca ouviu falar, é basicamente o mestre de yoga mais influente dos últimos séculos na história do yoga. Ele nasceu no século XIX, viveu até o século XX e teve como filho o professor Desi Kachar. Desi Kachar não foi um mestre de yoga que criou novos métodos de yoga, assim como outros discípulos de Krishnamacharya. Mas ele é um acadêmico, ele é um profundo estudioso e vem dessa linhagem familiar de yoga que até o século XX foi uma das formas mais influentes de passar o conhecimento dentro das famílias de geração em geração. Esse professor aqui, basicamente, de uma maneira muito simples, trabalhou os ensinamentos das formas ancestrais de Hatha Yoga, adaptou a forma de ensinar essas técnicas, escreveu vários livros, conduziu muitas palestras, proporcionou vários cursos e vivências, e eu considero uma das principais referências para o estudo do yoga na modernidade. Então vamos lá ver o que o professor Desi Kachar tem a nos dizer no seu principal livro, O Coração do Yoga. Evidentemente aqui eu não vou ler o livro inteiro, seriam muitas horas para isso, mas eu vou focar em alguns aspectos mais interessantes para que a gente possa estudar juntos. Nos primeiros capítulos, Desi Kachar trata de mostrar algumas técnicas de yoga, explicar algumas posturas, algumas respirações, explicar a importância e a condução dessas técnicas. São capítulos muito bons tanto para alunos como para professores e instrutores de yoga. Mas a coisa começa a ficar muito interessante a partir do capítulo 8, que é esse que eu vou ler para vocês agora. O capítulo 8 se chama As Coisas que Obscurecem o Coração. Então, Desi Kachar começa a falar sobre o que não é yoga para elucidarmos aquilo que de fato é yoga. Muitas vezes a gente se pergunta, afinal de contas, o que é o yoga? É uma prática corporal? É uma filosofia? É um código de ética? É, enfim, uma prática respiratória? É uma forma de viver a vida? É um estilo de vida? O que é o yoga? É tudo isso junto? Enfim, Desi Kachar, para ajudar na compreensão do que é yoga, começa a pontuar aquilo para o qual o yoga se opõe, digamos assim. Desi Kachar, então, começa a ajudar o leitor a entender o que é yoga, pontuando o que não é yoga também. Olha só como ele descreve de maneira muito rica. Vamos juntos. Há muitas definições de yoga. Yoga como movimento de um ponto a um outro ponto mais elevado, aquela ideia de evolução. Yoga como um ato de unificar, de reunir duas coisas, ou mais coisas. E yoga como ação, com atenção inteira e ininterrupta. Hoje em dia está muito fácil a gente lembrar de expressões como atenção plena, viver o momento presente. Tudo isso também é yoga. Essas definições de yoga têm uma coisa em comum, a ideia de que algo muda, a ideia de transformação. Você já ouviu o seu professor, a sua professora de yoga, eu falando várias vezes aqui no canal sobre como yoga é a arte da transformação? O yoga nos leva para a possibilidade de transformação nas nossas vidas. Não há yoga sem essa possibilidade de transformação, de mudança. Yoga é fluxo.
E o professor Desikachar já começa logo de cara aqui, nesse capítulo, um dos mais importantes do livro, pontuando exatamente isso. Yoga é a possibilidade da mudança em nossas vidas. Ele continua: essa mudança deve nos levar a um ponto em que nunca estivemos antes. Então não é só mudar por mudar. É mudar em direção a algo novo, em direção a algo transformador, em direção a uma nova forma de viver. Isso significa que aquilo que era impossível se torna possível. Aquilo que era inatingível se torna acessível. O que era invisível pode ser visto. Um leitor desavisado pode achar que ele está falando aqui de magia, que ele está falando de coisas mágicas. Nossa, uma coisa invisível vai ser vista. Claro que isso aqui é uma metáfora. Ele quer dizer que, ao longo da nossa vida, várias vezes a gente considera certas coisas muito distantes de nós. Como, por exemplo, uma saúde corporal. Muitos mestres de yoga do século XX mesmo, mestres conhecidos, alguns deles ainda vivos, começaram a praticar yoga na juventude como forma de sanar ou tentar curar problemas de saúde. Existem professores e mestres de yoga que tinham problemas graves de saúde antes de começar a praticar e transformaram tanto a sua saúde corporal que decidiram ensinar isso para mais pessoas. Numa escala menor, claro, mas também foi um pouquinho comigo. Eu também tinha problemas de saúde quando eu comecei a praticar yoga e a minha vida e a minha saúde se transformaram completamente desde então, e é isso uma das coisas principais que eu busco passar para os meus alunos até hoje. Ele segue: uma das razões básicas pelas quais muitas pessoas assumem uma prática de yoga, por que as pessoas praticam yoga? Por que começam a praticar? Porque querem mudar algo nelas mesmas. Conseguir pensar mais claramente, sentir-se melhor e ter condições para agir hoje de maneira melhor do que ontem. Em todas as áreas da vida. Quer dizer, eu mencionei aqui a saúde, mas a gente está falando mais amplamente. Estamos falando de comportamento no cotidiano, nas relações humanas, interpessoais, até mesmo em relacionamentos amorosos, na nossa alimentação e até mesmo na concepção de uma evolução espiritual, se esse for o objetivo do praticante, da pessoa que busca o yoga também. O yoga é tão amplo e tão profundo que consegue acessar todas as esferas da nossa vida. Nesse esforço, o yoga pode ser de grande ajuda e não exige pré-requisitos que precisem ser satisfeitos antes de entrarmos nesse caminho. Maravilhoso, uma única frase e já afirma aquilo que eu também falo muito para os meus alunos. Yoga é para todos. Às vezes a gente acha que precisa primeiro fortalecer o corpo para fazer yoga, porque afinal as posturas de yoga são tão fortes e tão difíceis. Será que eu não tenho que fazer uma outra prática primeiro? Ou às vezes a gente pensa, yoga não é para mim, yoga é muito concentrado, meditativo, e eu sou uma pessoa agitada, então eu preciso fazer uma outra coisa agitada também. O yoga é o caminho que propõe o equilíbrio para que, lembre-se, para que a gente se transforme. É o caminho da transformação, é o caminho da mudança, e da mudança possível em nossas vidas. Então, se eu acredito que eu sou muito agitado, será que eu não deveria pensar justamente em equilibrar essa qualidade com algo que me trouxesse mais equilíbrio? Equilíbrio interior e exterior. Um equilíbrio que não é apenas o equilíbrio físico de ficar numa perna só, como a gente também trabalha no yoga, mas essa forma mais ampla de equilíbrio de qualidades, habilidades e possibilidades da nossa vida. Ele até reafirma aqui no final que qualquer um pode começar, qualquer pessoa, em qualquer estágio da sua vida, qualquer idade, qualquer condição de saúde, qualquer questão de saúde emocional e mental também. Às vezes a gente foca muito na saúde física, mas pessoas em questões mais profundas de saúde mental, de saúde emocional, a qualquer momento da sua vida, independentemente do motivo, da motivação, você pode praticar yoga. Aliás, fazendo uma parte aqui do livro, você sabia que há poucos anos o yoga foi considerado patrimônio universal da humanidade pela Unesco, um dos órgãos da ONU, que regem esse tipo de votação. Entre todos os países que fazem parte do órgão, o yoga, com mais de 170 votos de sim, a votação mais expressiva de toda a história, foi escolhido como patrimônio da humanidade. E, justamente, uma das justificativas foi por promover a saúde universal de todos os povos. Voltemos ao Desikachar, então. Ele fala aqui, por que iniciamos essa jornada? Porque sentimos que nem sempre fazemos o melhor para nós mesmos ou para os outros. O que isso quer dizer? Nós somos seres imperfeitos e quanto mais nós reconhecemos a nossa própria imperfeição, mais nós reconhecemos a necessidade de mudança. Essa coisa de, eu não mudo, eu sou do jeito que eu sou mesmo, não tem
vez no yoga. O yoga, como eu disse, e como o Desikachar fala também, é a arte da transformação, da possibilidade da mudança nas nossas vidas. Guardem essa frase, porque ela pode definir toda a experiência de yoga na nossa vida mesmo. Definiu também muito a forma como eu vejo e sinto e pratico o yoga. Se a forma como eu pratico o yoga não me leva a uma transformação possível na minha vida, talvez haja alguma questão ali para ser melhor resolvida. Eu falo isso porque existem muitas formas de praticar yoga. Algumas delas eu explico aqui no canal, mas existem muitas outras. Então, se você já pratica yoga, sempre traga para dentro da sua prática esse elemento. É fundamental, é o que torna o yoga. Em seguida, Desikachar avança sobre o conceito de avidya. Avidya, se você nunca ouviu falar, basicamente é o termo utilizado para designar a ignorância, ou a ignorância espiritual. Se a gente parar para pensar sobre as nossas próprias vidas, quanto mais a gente sabe, quanto mais sábio nós ficamos, mais a gente percebe que não sabemos nada. Tem até uma frase famosa de um filósofo sobre isso. Quanto mais se sabe, mais eu sei que nada sei. Então, o que isso quer dizer em relação à inteligência espiritual, ao conhecimento espiritual? O primeiro passo é reconhecer que nós somos seres ignorantes, que nós não sabemos muito, que nós não somos donos da verdade. E a partir daí nós entramos na senda, entramos no caminho de aprendizado, de sabedoria, de conhecimento e principalmente de autoconhecimento, pois nós também não sabemos muito bem sobre nós mesmos. E admitir isso é um ponto fundamental da experiência do yoga também. Desikachar fala assim: a vidya é expressa e experimentada de 4 diferentes maneiras, quer dizer, 4 formas em que a gente experimenta a ignorância espiritual nas nossas vidas. Muito interessante e muito sucinto isso, muito fácil de aprender. A primeira delas é asmita, o ego. E aqui ele fala, claro, não sob um ponto de vista da psicanálise ou da psicologia, porque esses termos são anteriores, são termos ancestrais utilizados na literatura do yoga, na literatura muito antiga do yoga, para compreender os termos espirituais e a vivência espiritual. Então, traduzido hoje em dia como ego, a gente também pode pensar como o senso da individualidade, ou seja, a maneira como eu percebo que eu sou um indivíduo, eu separado dos demais e separado do mundo. Desikachar dá alguns exemplos da expressão desse ego. Eu estou certo, eu estou triste e até eu sou um professor de yoga. Na busca de entender quem somos nós nos apegamos aos rótulos, aos dizeres, às frases, às profissões, às formas com as quais a gente se relaciona com outras pessoas. Então eu sou um filho, eu sou um amante, eu sou um professor, eu sou um leitor, eu sou uma pessoa que gosta de camisetas com estampa de animais. Mas e se eu tiro tudo isso, quem sou eu? O que resta, o que sobra se eu tiro esses elementos que eu fui agregando ao longo das minhas experiências? O que de fato eu levo dentro de mim quando eu retiro todos esses elementos do meu ego? Quando eu dissolvo um pouquinho o meu ego, o que resta? Então, trazendo essa interrogação, esse questionamento, nós começamos a entender melhor o que é a ignorância, a vidya. O segundo exemplo do que é a vidya que traz Desikachar é raga, o apego, o desejo de ter algo, mesmo que a gente não precise, mesmo que seja algo supérfluo na nossa vida. Para quem pratica yoga comigo, já me ouviu falar várias vezes sobre a questão do desapego, como que isso também é um elemento fundamental para a compreensão do que a gente faz das nossas escolhas nas nossas vidas. Basicamente, se a gente tiver que escolher aqui uma frase para falar sobre isso, geralmente a gente dispersa muito a nossa atenção em coisas que não são relevantes para a nossa vida. A gente escolhe porque é voluntário, não é tão involuntário assim. A gente tem um poder de escolha, muita coisa é subconsciente, mas muita coisa a gente voluntariamente vai lá e nos coloca em situações de dispersão, de distração, hoje eu não quero nem saber, eu quero fazer isso aqui mesmo. A gente se permite muito, somos muito indulgentes com as nossas vontades, com os nossos desejos. E, claro, não precisa ter um rigor extremo, mas tudo é autoconhecimento. De algum lugar a gente parte. Então, como é que a gente consegue observar essas questões nas nossas vidas e fazer decisões mais inteligentes e mais conscientes, sem tanto apego às questões que não nos dizem respeito? A terceira forma de avidya é dvyesha, que se manifesta como uma recusa das coisas
ou como sentimento de aversão, quando a gente já recusa antes mesmo de experimentar, por exemplo. Se você já falou para alguém que faz yoga e essa pessoa falou assim: "Ah, yoga não é para mim", mas a pessoa nunca nem fez yoga, nem sabe direito o que é, esse é um exemplo de ignorância. Claro, você pode pensar em muitos outros exemplos, inclusive para outras culturas, por exemplo, quando a gente recusa uma cultura diferente da nossa, simplesmente por não compreender. É uma forma, uma expressão de ignorância também. E a gente pode levar isso para vários outros caminhos. Agora, a quarta expressão de avidya, que Desikachar traz aqui, é uma das mais interessantes. É o medo, chamado de abhinivesha. Basicamente, o medo nos impede de ter as experiências que a gente precisa para a nossa mudança, para a nossa transformação. E qual é o principal medo que impede que a gente faça aquilo que a gente precisa na nossa vida? Desikachar fala, é o medo da morte. Por causa do medo da morte, nós nos agarramos à vida com todas as nossas forças. E muitas vezes nos agarramos a uma ideia de vida pré-concebida, impedindo a nossa vida de ser rica em experiências, rica, plena em experiências transformadoras. Então, para reduzirmos essas 4 formas de ignorância, avidya, e evoluirmos na nossa senda pessoal, no nosso autoconhecimento, 4 coisas precisam ser reconhecidas e diminuídas. Elas são o ego, o apego, a aversão e o medo. Essas 4 que a gente mencionou aqui. E por que é importante saber de tudo isso? Porque, Desikachar fala, o propósito essencial da prática de yoga não é fortalecer o corpo, não é equilibrar a saúde, não é respirar melhor, alongar, não é meditar, não é nada disso. O principal propósito para a filosofia do yoga ser aplicada nas nossas vidas, o principal propósito do yoga é reduzir ou diminuir até não existir mais a ignorância, a vidya. E essa ignorância que nos impede de evoluir, de crescer espiritualmente, fisicamente, mentalmente, não importa, de transformar a nossa vida para melhor. É claro que aqui o autor não está trazendo uma análise sociopolítica dessa questão. Ele está trazendo uma análise mais filosófica. Porque, claro, se nós buscarmos um exemplo bem extremo, uma pessoa em condições precárias de saúde, higiene, educação, sem condições financeiras de buscar algo para sua vida que não seja apenas trabalho, de sol a sol para colocar comida na mesa. Essa é uma situação real, inclusive na própria Índia. Então não sejamos ingênuos de achar que todas as pessoas partem do mesmo lugar em busca da sua senda espiritual. Mas o autor não está entrando nesse território no momento, ele está falando de conceitos filosóficos e aqui cabe a nós encontrarmos a melhor forma de compreender esses conceitos na prática da nossa vida mesmo. Então cada pessoa aí do seu jeito vai conseguir observar como que isso aqui se aplica. Para compreender melhor isso, ele mesmo fala aqui: como podemos saber se nós vemos e entendemos as coisas claramente na nossa realidade, na nossa vida? Como é que a gente pode saber que de fato estamos compreendendo, discernindo melhor essas questões sem nos enganar, sem nos deixar enganar por ilusões ou por questões que na verdade só dispersam aquilo que nós queremos? E a resposta é extremamente simples, e eu também acredito muito nisso aqui. Quando vemos a verdade, quando alcançamos um nível mais elevado do que a nossa compreensão normal, cotidiana, algo profundo dentro de nós fica muito calmo e em paz. Existe então um contentamento que nada pode tirar de nós. Não é o tipo de satisfação derivada da contemplação de um objeto bonito. É muito mais do que isso. É uma satisfação do nosso interior profundo, livre de sentimentos e julgamentos. Isso aqui, com essa frase, eu encerro o Parampara de hoje. Eu quero que você comente aqui o que achou, não só do Parampara inteiro, mas principalmente dessa frase aqui. Se precisar ouvir de novo, pausa, volta aqui uns 20 segundos, escuta de novo, pois é uma frase que resume de maneira linda, definitiva, muito profunda e direta ao ponto qual é o propósito maior da prática de yoga nas nossas vidas. Encontrar esse estado elevado de paz e contentamento, que é basicamente a ausência de avidya, a ausência da ignorância. Daquelas 4 formas de ignorância: o medo, o apego, a aversão e o ego exacerbado. Como é que a gente consegue desviar dessas distrações e focar naquilo que importa na nossa vida? Comente aqui a sua opinião sobre isso, que eu quero muito saber. E comente também se você gostou desse primeiro Parampara sobre
O Coração do Yoga. Se você gostou, fale para mim que eu vou fazer mais um vídeo como esse. E vamos aí que livros sobre yoga, bons livros sobre yoga, não faltam. Se você quiser saber mais sobre esse livro, tem aqui o link na descrição e nos comentários desse vídeo. Um beijo, um abraço, fiquem todos, todas muito bem e até o nosso próximo Parampará e o nosso próximo vídeo.